Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, Ricardo Kertzmann, Rita Mundim, Malco Camargos e o professor Felipe Nunes. Turma, e a gente começa falando de política. O presidente Lula tem cobrado mais agilidade dos ministros para a entrega de resultados concretos. O plano é ter um conjunto robusto de conquistas a apresentar nos 100 primeiros dias do governo, a serem contemplados em 10 de abril, né? De acordo com pessoas próximas ao Planalto, Malco Camargos, não haverá boa vontade com o governo com uma retomada mais lenta da economia. Então, o que tem feito com que o presidente aumente, então, a pressão na chefia das pastas para que as entregas aconteçam. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, Felipe. Bom, 100 dias é uma marca que tende a findar a lua de mel entre um governo eleito. Então é o tempo de um governante começar a prestar contas e parar de falar do passado e olhar para frente. É necessário que o governo Lula faça isso, ele está nesse caminho. A marca de 100 dias, então, pode ser anunciada para anunciar novas coisas, para prestar contas do que foi feito, mas principalmente para alinhar e sinalizar à sociedade o que será o governo depois de já experimentar e conhecer o tamanho da máquina e os desafios que vem pela frente. Ô Rita Mundim, vai ter coisa para apresentar aí nos 100 dias? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Olha, a gente tem que sair do palanque e entrar na ação, na realidade. Então, o presidente, ele não pode ser mais um vendedor de sonhos. Ele tem que ser um intérprete da realidade, porque a entrega é real. Então, o governo Lula tem sim conquistas sociais a apresentar, mas ele, como intérprete da realidade, condutor da realidade nos próximos anos, ele tem que ter também a responsabilidade fiscal de não tirarmos o país do arranjo que foi feito sob o ponto de vista econômico e estrutural. Portanto, que ele tenha sucesso como intérprete da realidade e condutor do nosso futuro. O Ricardo Kertzmann, algo, por exemplo, em torno da economia, um arcabouço fiscal mais robusto, uma reforma tributária apresentada ao Congresso, algo mais robusto talvez possa aparecer? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Júnior, a gente está falando de 75 dias, pode parecer pouco, e diante do estrago, eu vou discordar do que a Rita acabou de falar, né, do arranjo estrutural deixado pelo governo anterior. Não, foi um desarranjo completo. A despeito disso, né, são 75 dias em que nada efetivamente foi mostrado até hoje. Se não ações pontuais, a gente teve o resgate lá dos índios Yanomamis, o resgate das vítimas da tragédia também lá no litoral norte por causa das chuvas, foram as coisas visíveis desse governo. Tirando isso, só blá 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 mesmo, xingando o Banco Central, xingando os juros altos, talvez até para poder esconder a própria ineficiência desse governo. Professor Felipe Nunes, que está aqui com a gente hoje, diretor da Quest, Consultoria e Pesquisa. Primeiro agradecendo a ter aceitado o nosso convite de debater e conversar um pouquinho com a gente hoje, já jogando o tema para você aí. Esses 100 dias de governo Lula, tem algo a apresentar, alguma base de comparação com governos antigos? O que o senhor pode dizer para a gente? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os ouvintes, aos meus colegas aqui de bancada. É um prazer estar aqui com o Kertzmann, com o Malco, com a Rita. Que bom, né? Eu estrear aqui depois de uma vitória do Galo. A voz, se falhar, vocês desculpem que eu gritei muito gol. Vai falhar de todo mundo. Viu? Então, me perdoem. Mas começar falando de política é muito mais fácil, né? As pessoas precisam entender, Júnior, que o que está acontecendo no governo federal é que o Lula recebeu um diagnóstico de uma recessão técnica no fim do ano. A equipe econômica mostrou para ele, no comecinho do mandato, logo depois do 8 de janeiro, que poderia haver uma recessão econômica lá na frente. Ele, então, começou a acelerar a sua tomada de decisão. Por quê? Porque na cabeça do Lula, ele ganhou uma eleição muito apertada, ele sabe que não tem a grande maioria do eleitorado brasileiro, ele tem um pedaço desse eleitorado, né, 39% do total é que apoiou o Lula na eleição, é pouca gente, comparado com o que ele já teve no passado. Então o desafio, Júnior, ouvintes, é manter essa base unificada, manter essa base unida, e para isso é que ele está investindo em Bolsa Família, em Minha Casa Minha Vida, em aumento real do salário mínimo, em R$150 a mais para crianças de 6 anos. É por isso que o governo está botando toda a sua energia nessa agenda, para manter essa base de 39. Ampliar é um desafio muito mais adiante. Então, acho que esses 100 primeiros dias vão ser marcados por um Lula que quer chegar tentando mostrar para essa população, para esses 39, que a sua eleição significou algum tipo de mudança. Acho que é esse o caminho que a gente vai ver. Júnior? Sim.
Eu preciso de 30 segundos. Diga. Sob o ponto de vista econômico, o governo Bolsonaro entregou para o seu sucessor um governo muito mais arrumado. É a primeira vez desde o Sarney que você passa o bastão com menos despesas do que no governo anterior e mais receitas. Passamos por uma pandemia e uma guerra, a inflação saiu de mais de 12% para 5,7%. A taxa de desemprego caiu de 13% para 8,9%. Todos os entes federativos terminaram o ano passado com superávit fiscal, prefeituras, estados, municípios, estados e a própria União. Então, portanto, com um crescimento em 2021 de 4,5% e em 2022 de 2,9%. E quem está dizendo isso não sou eu, são as agências de classificação de rating que alteraram a nota do Brasil ao final do governo Bolsonaro para melhor. Sem falar, né, que você passa um país estruturado e muito mais enxuto. Sem falar que somos hoje o governo eletrônico, né, no digital, o melhor das Américas e o segundo melhor do mundo. Isso é uma reforma administrativa. Me comentar? Isso. Não, é só porque, Rita, é que governar, como a gente ensina, eu e Malco ensinamos na universidade, é fazer escolhas, né? A gente pode olhar para esses indicadores ou podemos olhar para outros. Por exemplo, da fome, a gente pode olhar para o indicador da educação, a gente pode olhar para o indicador dos investimentos em saúde, a gente pode olhar para os indicadores de investimento em infraestrutura. Esses outros indicadores, eu não os tenho aqui, né, listados, mas eu acho que esses indicadores são muito ruins. Não é à toa, Rita, que a população brasileira olhou para o cenário e falou assim, olha, pela primeira vez na história do Brasil, nós não vamos reeleger um presidente que, como você está dizendo, fez todos esses arranjos econômicos, é verdade. Mas talvez tenha se esquecido das pessoas. O Felipe, eu comecei dizendo que o governo Lula tem muitos avanços sociais para apresentar e que ele faça os avanços sociais com responsabilidade fiscal.